Vou só gravar aqui. Ótimo. Vamos lá? Obrigada, Xavier, por estar aqui. Um prazer enorme ter você aqui. Gente, eu tenho o prazer de estar lançando o canal Foco Gestão Ambiental da Ana Géia, com o queridíssimo Xavier, da Rio Ponto Futuro. Conheci o Xavier em 2017, quando eu atuava na Confederação das Câmaras de Comércio Exterior, na CNC. Foi um prazer enorme, né, Xavier? Então, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Eu gostaria que você já comece a falar um pouquinho da sua trajetória, né? Eu não quero me alongar muito, porque as pessoas têm muito a aprender com você. Obrigado pelo convite, é uma honra. Eu sou Xavier Leclerc, ou seja, agora Xavier, o carioca da França. Moro no Rio há um pouco mais de 8 anos e eu tive uma carreira, me formei em finanças, comecei a trabalhar com telecomunicações e isso me dirigiu para a tecnologia. Trabalhei no Google, criei um site de seguros online que eu vendi para um banco francês e fui o primeiro vendedor de publicidade do Facebook na França, onde eu fiquei umas 6 anos me tornando diretor comercial lá. E depois dessa temporada francesa, resolvi me mudar para cá, um pouco mais de 8 anos atrás, e eu criei 2 empresas. A primeira é a do Rio Ponto Futuro, que se chama Mox Digital. É uma empresa de organização e curadoria de eventos B2B entre negócios sobre os impactos da tecnologia. Então, eu faço eventos próprios, como o Rio Ponto Futuro, da qual fizemos a 7ª edição, ou fazemos curadoria para terceiros, como o futuro da mineração para o Mining Hub em Belo Horizonte no começo desse ano, e faço esse convite dia 6 de outubro para o palco Ponto Futuro, dentro do Rio Innovation Week, sobre o futuro do trabalho e das profissões. Além disso, eu sou cofundador do Templo Ventures, que é um venture studio, ou seja, uma empresa que cria startups e acelera startups, e eu faço bastante trabalho voluntário, seja na Câmara de Comércio França Brasil, foi assim que eu encontrei a Maristela, ou para a French Tech, que é a Associação das Startups Francesas operando no Brasil, e das startups brasileiras criadas por franceses ou brasileiros que estudaram na França. Fantástico. Me conta um pouquinho só do 7º do Rio Ponto Futuro, esse 7º evento, só para fazer uma chamada para o pessoal aqui. Pessoal, para dizer, olha, vão assistir. Eu estive lá pessoalmente, né? Foi fantástico. Então, eu recomendo que todo mundo assista. Fala um pouquinho para a gente aí. E também tem muito a ver com a nossa fala de hoje. Fizemos a 7ª edição, a nossa conferência é totalmente gratuita. Basta ir no riofuturo.com.br para se cadastrar. O evento ele tem uma validation, então até o dia 15 de setembro, então tem que ir lá se cadastrar de graça agora. E o tema desse ano foi um outro mundo é possível. Nós acreditamos que tecnologia é ferramenta e o que você faz com tecnologia que importa. Aí ela não é ruim ou boa em si, mas é como você enxerga as qualidades inerentes da tecnologia que faz com que isso possa ajudar. Então, voltando à nossa pauta de sustentabilidade, ela traz alguns benefícios muito relevantes de alcance e de escalabilidade. Alcance o número de pessoas que você pode ter e esse lado mais de eficiência, ela consegue trazer eficiências para ter uma escala. Um exemplo disso foi a Morpho, uma startup francesa com escritório que você viu, como escritório no Brasil, que utiliza tecnologia de reconhecimento visual como inteligência artificial para depois renovar espaços degradados pela atividade humana, principalmente industrial, usando o drone para replantar florestas. Então, sustentabilidade não é só preservar, nós temos hoje um imperativo, uma necessidade de revitalizar, de recaptar, para não só preservar o que tem, mas também para renovar o nosso planeta. Fantástico. Olha, eu vou aproveitar então para dar um gancho aí que a gente está falando. Como é que você vê a interseção em suas atividades, a gestão ambiental? Como é que você olha isso, né? O propósito do Rio Ponto Futuro foi aproximar públicos não técnicos com a tecnologia.
Porque você tem que entender as possibilidades, você tem que falar um pouco a mesma língua e você tem que ter a capacidade de enxergar como a tecnologia, a inovação também, que são duas coisas um pouco diferentes, ela consegue trazer soluções mais eficientes, mais rápidas, com maior escala, para resolver alguns desafios ou problemas que nós enfrentamos. Já na gestão da sustentabilidade, nós temos bastantes desafios. Um exemplo disso é a nossa capacidade de usar ferramentas digitais para iniciar mudanças de comportamentos nas pessoas. Então, favorecer uma conscientização dessas necessidades sustentáveis. Isso pode ser feito, obviamente, através de um Instagram, de um TikTok, desse tipo de plataformas, que tem milhões, milhares, bilhões de usuários que nós podemos sensibilizar para essas pautas, por exemplo. Interessante. Eu queria fazer uma pergunta a você. Como é que você vê o papel da atuação de um gestor ambiental nesse contexto todo que você vive no Brasil e que você consegue perceber no seu dia a dia? É um papel cada vez mais importante por algumas forças. Você tem que entender que esse papel de sustentabilidade ele vem de uma vontade. Então, é uma vontade do consumidor, das pessoas, para ter um planeta melhor, o que se entende muito bem. Ele tem também uma vontade política que faz com que cada vez mais nós temos marcos legais, nós temos legislações que fazem com que você tem que cuidar de resíduo sólido, você tem que cuidar de algumas pautas empenhadas pelo poder público. Mas também nós temos uma oportunidade, e isso que eu sempre falo, tornar necessidade uma oportunidade, porque nós estamos criando novos empregos, nós estamos tentando resolver desafios super empolgantes. Em vez de ver o copo meio cheio, está tudo errado, o planeta está queimando, é uma necessidade, nós podemos enxergar isso como uma oportunidade para criar novos negócios, para criar novas profissões, para incluir novas pessoas que ficavam fora, que não se reconheciam dentro de uma noção restrita do lucro financeiro para um lucro societal. O lucro societal é qual é o impacto positivo que você vai ter na inclusão de populações, na melhoria do meio ambiente, porque nós temos essa necessidade que, como eu falei já muito, uma oportunidade. É isso que me empolga. A Ana Gém, ela luta pela regulamentação do gestor ambiental, que é um grande dilema hoje. Porque as pessoas, se você olhar os estudos científicos, eles encaram o gestor ambiental simplesmente como um administrador. E aí, você olhando artigos científicos, você começa a perceber que existe uma defesa das empresas terem esse papel do gestor ambiental. E eu não digo só empresas pequenas, grandes, eu digo empresas em geral, entender esse papel, né? Então, assim, como é que você daria uma mensagem assim, para os empreendedores, para em relação dessa figura tão importante para a gente hoje, que a gente defende, do gestor ambiental? Vamos lá. Antes de mais nada, você precisa medir. Porque senão são esforços soltos, no sentido de você não ver resultados, você não consegue se comunicar e você também não consegue propor fatos na era das fake news. Ter uma intencionalidade não é mais suficiente. Você tem que comprovar esse impacto. Então, para fazer isso, você precisa de uma linguagem comum. Isso são os esforços da ONU, como os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Isso são esse tipo de iniciativas. Então, sim, tem um papel um pouco de administração, de falar a mesma língua, para que todo mundo possa se comunicar bem. Agora, nesse papel das empresas, nós vimos, tem uma pesquisa que eu amo, que se chama o Edelman Trust Barometer. É um barômetro da confiança que elas fazem há mais de 25 anos, se eu não me engano, e você vê que cada vez mais a empresa ela tem um papel societal, ou seja, ela tem o seu lugar na sociedade, que faz com que as pessoas elas não vão só comprar um produto ou um serviço, elas vão comprar uma postura. Uma postura que não seja uma postura falada, mas que seja uma postura concreta. Eu trabalho na Câmara de Comércio, eu sou voluntário na Câmara de Comércio França-Brasil, estava falando como CEO da Michelin. E você poderia falar, Michelin, bora acha, poluição.
Não, elas têm um programa de pesquisa em desenvolvimento para ter borracha mais sustentável. Elas têm uma política de preservação ambiental muito, muito ambiciosa. E aí você enxerga, você começa a mudar um pouco essas perspectivas para como tratar reciclagem de pneu, enfim, é um pouco isso. Então, realmente, eu vejo isso como uma área de alto crescimento econômico, então tem uma oportunidade pessoal de se dar bem, de desenvolver a sua carreira como gestor ambiental, como gestor de sustentabilidade. Eu vejo um imperativo coletivo, é muito complicado. Eu nunca gostei de falar de aquecimento climático, porque não é. Nós estamos numa mudança climática, com fenômenos que faz com que você tenha 16 graus e 41 graus no mesmo mês de inverno no Rio. Não é normal. Nossa. Não é. Eu não sou científico, mas é bom senso. E aí eu enxergo muito isso. A gente vai ao extremo, né? A gente foi ao extremo, de uma semana para outra, foi incrível, né? Então, qual é a mensagem final que você deixaria para estimular os gestores ambientais nessa luta de regulamentação e também engajar os empresários, os empreendedores, a comunidade como em todo? Empreender é uma palavra que vem do francês, entrepreneur, e identificar um problema e trazer uma solução. Então, não tem campo mais amplo que sustentabilidade hoje para empreender. Nós temos montes de desafios. Vai do plástico, vai da reciclagem, vai da economia circular. Enfim, nós temos muitas soluções para ampliar, desenvolver, iniciar mudança de comportamento, fazer lobbying, com que sim, as empresas elas têm um papel e uma responsabilidade para fazer isso. Então, qual é o recado? O recado é, você está na área certa para, primeiro, ter um impacto, atender o seu imperativo individual, a sua conscientização para ter impacto positivo, e a tecnologia é uma aliada. A tecnologia é uma aliada para conseguir ter um impacto maior, mais amplo, mais rápido, não sei o quê. E aí você enxerga essa noção de tech for good, tecnologia para o bem, e aí você pode fazer uma diferença, sim, uma pessoa, é sempre melhor fazer isso coletivamente, mas você pode inspirar, e por isso que no Rio Ponto Futuro o tema desse ano foi um outro mundo é possível. Não estamos falando de uma utopia totalmente, nem de uma distopia no qual tudo vai mal. Não, nós estamos num terreno muito fértil para ter ideias. Hoje em dia, criar uma empresa nunca foi tão rápido, tão barato e tão fácil de fazer. Então, é um recado de empolgamento e para mim, conceitualmente, tornar uma necessidade numa oportunidade. Excelente. Muito obrigada, Xavier. A gente conseguiu fazer nesse tempo aí. Muito obrigada pela sua atenção, carinho. Muito feliz. Espero poder contar com vocês em outras oportunidades para falar. Sempre pode. Muito obrigada mesmo. Obrigada de verdade. Merci. Então, acho que ficou bom? É bom, vou parar a gravação agora. Consegui uma velocidade mais... Conseguimos tudo. Ai, ficou ótimo. Adorei.